Gurizada, o negócio é o seguinte, a entrevista do técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, depois do empate com o Flamengo, na noite desta sexta-feira no Maracanã, ela pode ser considerada uma relíquia, uma obra-prima, algo inusitado, porque não é comum que alguém do tamanho do Renato escancare de forma tão clara as suas entranhas emocionais, a sua fragilidade do ponto de vista de equilíbrio. Em autodefesa, o Renato disse que o time do Grêmio só vai jogar bem quando ele tiver um orçamento da ordem de 500 milhões de reais ou de 1 bi para a montagem da equipe. E aí ele foi questionado por um repórter do Rio de Janeiro que lhe disse: mas você teve este orçamento no Flamengo e não ganhou nada. E aí o Renato perdeu ainda mais o prumo e subiu o tom. A gente precisa conversar sobre isso neste meu vídeo, que tem a assinatura da Mais Ágil. A Mais Ágil é a empresa que te dá a oportunidade para que tu consigas antecipar uma fatia, um bom pedaço do teu FGTS. É isso mesmo, o governo federal ele permite o saque antecipado de até 10 anos do fundo de garantia. Mas há regras para isso. E quem tem a expertise deste negócio é o time da Mais Ágil. O caminho vai no link que eu já coloquei aqui embaixo no primeiro comentário deste meu vídeo. Você clica ali e sai conversando no WhatsApp, sem nenhum compromisso com o time da Mais Ágil, para entender como é simples, fácil e rápido este processo que vai te permitir o saque antecipado de 10 anos do teu FGTS, o teu fundo de garantia. Mais Ágil, o link para conversar com eles no WhatsApp está aqui no primeiro comentário deste meu vídeo. Em nome de Mais Ágil, eu rodo a vinheta. E a seguir a gente conversa sobre mais uma entrevista reveladora do técnico do Grêmio. Seguinte, gurizada, eu já entrevistei dezenas, talvez centenas de treinadores nos mais variados momentos, de grandes conquistas e também de enormes dificuldades. Quando eu digo para vocês que a entrevista do Renato é uma relíquia, é uma obra-prima, é porque é incomum que a gente tenha pela frente alguém que tenha uma condição de vida tão boa, alguém que tenha vencido tanto ou como atleta ou como treinador, se revelar publicamente desta forma tão frágil no aspecto emocional. É óbvio que eu não sou psicólogo, eu estou analisando como jornalista esportivo, profissão que eu exerço há 37 anos, e ver o Renato neste ponto tão vulnerável, revelando as suas fraquezas, revelando as suas dificuldades, como eu disse na abertura do vídeo, as suas entranhas emocionais, de alguém que precisa tanto de elogio, de autoafirmação, de alguém que se lambuza para justificar os seus equívocos e as suas dificuldades, alguém que se lambuza de autoelogio, não é tão comum assim no futebol. Aliás, talvez o Renato seja o único que eu tenha visto desta forma tão clara escancarar esta sua fraqueza, esta sua vulnerabilidade. O Renato, mais uma vez, foi questionado sobre a performance da equipe e questionamentos absolutamente normais, até porque o Grêmio arrancou já nos acréscimos, aos 50 e tantos minutos, através de um pênalti, um ponto que eu acho que é precioso. Renato ontem colocou um esquema tático diferente, sem armador, e foi questionado. E também foi questionado novamente sobre esta campanha que o Grêmio faz em 2024, que foi eliminado em competições importantes, em fases iniciais de Copa do Brasil, de Libertadores da América, e que faz um campeonato brasileiro se arrastando na parte de baixa ou agora, talvez no bloco intermediário da tabela de classificação. Renato voltou a justificar em cima das enchentes, foi questionado sobre o aproveitamento dos reforços e aí disse, olha, são 3 garotos de 21 anos que nem o português sabem falar direito. Ele estava fazendo referência a Monsalve, a Arezzo, que sofreu o pênalti, a Aravena, que mais uma vez teve uma boa atuação. O Renato se elogiou neste momento, dizendo que é um técnico corajoso, que o seu elenco também foi corajoso, atacou a imprensa,
Diz que a imprensa não tem sido profissional nas perguntas que lhe faz, não apenas aqueles que estavam lá, mas os outros, os analistas. Vocês têm que ser mais profissionais, questionou isso. Chegou a dizer assim, o problema é que vocês nunca chutaram uma bola, o problema é que vocês não conhecem o vestiário. Ora, o sujeito, para ser um jornalista que analisa a política, ele não precisa ter sido deputado, ele não precisa ter sido candidato a prefeito ou a governador do estado para que ele, do alto da sua experiência, da sua trajetória, com uma boa faculdade de jornalismo, faça a sua análise, com erros e acertos. O sujeito, para fazer uma análise de economia, o jornalista, ele não precisa ter investido e ter perdido ou ter ganho dinheiro com a alta do dólar ou com a queda da Bolsa de Valores. Ele é um jornalista, ele tem fontes, ele tem informação, ele se prepara para isso, e vale o mesmo para quem é cronista esportivo. Há grandes jornalistas esportivos que nunca chutaram uma bola e que têm capacidade para analisar futebol. E há ex-jogadores também desempenhando muito bem esta função. E aqueles que cursaram uma faculdade de jornalismo, pelo menos na minha ótica, têm capacidade ainda maior. Mas também há jornalistas que têm experiência e que acabam realizando uma análise equivocada, como há ex-jogadores ou ex-treinadores nos mais variados canais de televisão e que também acabam cometendo equívocos. Então esse argumento, vocês não chutaram uma bola, vocês não conhecem o vestiário, ele não para de pé, esse argumento do Renato. O Renato usou principalmente nesta entrevista coletiva o argumento de: querem ver o Grêmio jogar bonito, querem ver o Grêmio jogar bem? Me deem um time de 500 milhões. Me deem um time de 1 bilhão de reais. E aí é que o bicho pegou. Porque, além da imprensa do Rio Grande do Sul, que o questionou, alguns jornalistas de forma mais ácida, outros de forma mais branda, mas teve um jornalista do Rio de Janeiro, o repórter Marcos Martinho, que foi na ferida do Renato. Primeiro, o Marcos Martinho fez uma questão para o Renato daquilo que o Renato vem dizendo e que repetiu depois que perdeu o Grenal. Quando o Renato disse, o Internacional comemora vitórias em Grenais e o Grêmio ganha títulos. E aí o Marcos Martinho fez esta pergunta que eu reproduzo para vocês agora. Você enfatizou algumas vezes já, inclusive após a derrota no Clássico Grenal, que o Grêmio vem ganhando títulos, mesmo diante das dificuldades. Acontece que o Grêmio não ganha um título relevante desde 2018, a Recopa Sul-Americana, antes disso 2017. Você reconhece também que a torcida do Grêmio ela necessita de um título relevante nesse momento e que você não está conseguindo entregar? É difícil. Ser campeão todo mundo quer. No Campeonato Brasileiro, só um ganha. É difícil mesmo, porque o Grêmio não tem vencido títulos, com exceção do Campeonato Gaúcho. É claro que é melhor um time ganhar o Campeonato Gaúcho do que perder, e também, e muito graças ao bom trabalho do Renato, o Grêmio chega a uma hegemonia regional. Mas títulos do tamanho do investimento, de uma folha de 16 milhões de reais que o Grêmio disponibiliza para o Renato, o Grêmio não vem vencendo e o Marcos Martinho pegou muito bem. E aí, quando o Renato voltou com o discurso de me dei um super time que eu faço ganhar e tal, o Marcos Martinho lembrou da passagem do Renato pelo Flamengo e disse, embora o microfone não consiga captar, mas no Flamengo você não ganhou com esse orçamento. E aí o Renato perdeu ainda mais o prumo. Observe. Aí que tem mais obrigação de ganhar. É bem simples. Parabéns. Quem foi o segundo melhor técnico do Flamengo de resultados? Não, tua opinião não. Os números são fatos. Você pode ter a tua opinião, você pode ter a preferência do treinador. Números você não pode enganar. A matemática é igual no mundo todo. Então os números não podem enganar. Simplesmente isso. Então, você esteve no Flamengo e não ganhou. Pois é. Eu avisei. Quem muito quer nada tem. Três competições ao mesmo tempo. Mas não vou falar de Flamengo porque não ganhou no Flamengo. Assumiu o Flamengo em julho de 2021, o Flamengo era o campeão brasileiro, ele substituiu ao Rogério Ceni, o Flamengo foi montado lá pelo JJ, o Jorge Jesus, aquele time multicampeão.
O Renato disputou Copa do Brasil, as 3 competições que ele faz referência. Copa do Brasil, eliminado nas quartas de final pelo Atlético Paranaense. Ele não ficou em todo o Campeonato Brasileiro, mas na maior parte. O Flamengo terminou na segunda colocação, 13 pontos atrás do campeão brasileiro, o Atlético Mineiro. E na Libertadores, ótima campanha, derrotado na final pelo Palmeiras. Renato fez uma boa campanha de números no Flamengo, de aproveitamento. É isso que ele se justifica. Mas de títulos, ele não ganhou nenhum em 3 competições. E aí ele joga na conta da direção. Olha, eu alertei, mas queriam ganhar tudo, 3 competições, não deu certo. Renato não consegue, não tem a humildade para reconhecer que o seu trabalho no Flamengo, com um investimento de 500 milhões, foi um fracasso, ele não ganhou títulos. Com esse Flamengo ele tinha a obrigação de pelo menos ganhar um título representativo, como foi um fracasso também o trabalho do Tite no Flamengo. Por isso o Renato ficou no Flamengo somente de julho e foi demitido no final do ano, ainda em novembro. Essa entrevista do Renato de ontem, ela é sim uma relíquia, ela é uma obra-prima e ela mostra o quanto o Renato vive um momento de fragilidade, que gostaria de ser elogiado, de ser respaldado, mas como este é o seu pior trabalho como técnico, pelo menos do Grêmio, ele não será elogiado. A campanha do Renato é ruim, o seu trabalho é incompetente e por isso cada vez mais ele escancara a sua fragilidade emocional de alguém que quer se autoafirmar no autoelogio. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações, o sininho, valendo o like de vocês. O vídeo tem o apoio da Mais Ágil, a empresa que te dá a oportunidade para que tu consigas antecipar até 10 anos do teu fundo de garantia. Vai no link que eu já coloquei aqui embaixo, no primeiro comentário deste meu vídeo, clica ali e saia conversando com o time da Mais Ágil para entender como é simples, fácil e rápido para antecipar este período, 10 anos do teu FGTS. O link no primeiro comentário, Mais Ágil é o nome da empresa. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.